Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Oi, Aninha! Acabei de ver que você tá aqui. Fê, você tá me ouvindo? Ah, tá. Vou esperar um pouquinho. Oi, Bá! Oi, Elisa! Oi, Gabi! Oi, Isa! Vou esperar mais, sei lá, 30 segundos e aí a gente começa. Gente, acho que já tá na hora de começar. Primeiro eu queria agradecer muito, muito, muito. Eu fiquei muito feliz com as lives da semana passada. Eu queria dizer, assim, que realmente eu senti que a função das lives, o que eu queria trazer, se cumpriu. Então, muitas pessoas vieram conversar comigo, e não só coisas do tipo, ai, gostei, que legal, mas pessoas vieram falar comigo sobre teatro, pessoas vieram com questionamentos, e eu sei que pro Marcelo Fonseca e pro Garoli também foram falar. Então, acho que de fato teve uma repercussão com um propósito certo, entendeu? E não só uma coisa de exibição. Realmente gerou um movimento de pensamento, que acho que é isso que a gente mais precisa nesse momento. E pra quem não assistiu essas lives, semana passada eu conversei no sábado com o André Garoli e no domingo com o Marcelo Fonseca. As lives estão no IGTV, então é só vocês olharem no feed que estão lá. E para continuar com essa onda de pensamento e com essa onda de lives aqui no Infoteatro, hoje eu vou conversar, assim, eu posso dizer que é uma das maiores atrizes de teatro desses tempos, que é a Clara Carvalho. Ela realmente, assim, é a grande atriz desse momento. E eu até queria contar uma história rapidinho, que eu conversei com uma amiga minha, a Cacá. Teve uma vez que eu falei, Cacá, você precisa conhecer essa atriz, você precisa conhecer a Clara Carvalho. E aí eu falei, sei lá, assiste o Jardim das Cerejeiras, vai, você tem que ver ela no palco. E eu lembro que foi muito engraçado, porque assim que a Cacá saiu da peça, eu acho que até foi o Jardim, assim que ela saiu, eu lembro dela falar pra mim que ela percebeu o porquê essa era a grande atriz do teatro. Eu lembro de ela perceber o porquê a Clara é tão grandiosa. E eu acho que é isso. Quem assiste a Clara no palco, assim, pela primeira vez, percebe o tamanho que essa atriz tem, né? O tamanho, a importância que essa atriz tem pro teatro e pros dias de hoje. Então eu vou conversar com ela. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Ela até me ligou antes pra ver. Deixa eu ver. Clara, eu vou te solicitar. Vamos ver. Eu te solicitei. Acho que tá conectando. Oi! Oi, oi. Tá dando tudo certo, a tecnologia. Eu tava falando. Primeiro eu queria te agradecer muito por você ter topado estar aqui com a gente, conversar com a gente hoje. Realmente, assim, eu queria muito que as pessoas da minha idade, da minha geração, conhecessem o seu trabalho, conhecessem a atriz que você é, te conhecessem. Então, acho que assim, é uma oportunidade tanto para mim de conversar com você, tanto para as pessoas que estão assistindo. Então, é isso, queria agradecer muito mesmo e dizer que eu acho muito importante esse movimento, sabe? Essa conversa nossa, né? Essa troca. É... Calma. E eu queria primeiro, tipo, a primeira pergunta que eu queria te fazer é saber se você sempre quis ser atriz. Assim, isso era uma ideia que sempre esteve nos seus planos? Como que foi isso? Então, deixa eu só primeiro dizer que eu estou muito emocionada de estar aqui sendo entrevistada por você. Acho isso uma coisa tão linda,
tão amorosa, tão, sabe, generosa. Estou muito feliz de ser você, da gente estar aqui junto. Porque você é atenta. Eu acho que você, Natália, você tem uma qualidade de atenção que é muito linda. Então, é muito bacana estar aqui com você. Olha, respondendo à sua pergunta, não, eu não tinha planos de ser atriz de teatro desde criança. Eu não tinha. Eu comecei a fazer, eu sempre gostei muito de teatro, sempre fui ao teatro, sempre fui ao balé, sempre gostei muito de arte, desde criança, assim, é uma coisa que sempre me atraiu estar no teatro. E eu, com 11 para 12 anos, eu comecei a fazer balé clássico. Minha avó me colocou num curso de balé. E isso, para mim, foi assim, um divisor de águas. Isso me estruturou, me deu uma disciplina, me deu uma... Eu descobri que a Uhum. gente... Aquele espaço mágico, né, do teatro, quer dizer, ali abriu uma vocação para mim. Aquilo, de repente, aquilo... Eu me encontrei, né, naquele treinamento, com a música, com a apresentação, com estar junto de outras pessoas para fazer uma coisa junto, né? Essa questão do coletivo era Sim. muito legal. E então a minha história começou com o balé, que foi fiz balé profissionalmente. Eu fiz concurso para o corpo de baile do Municipal quando eu tinha 20 anos, entrei para o corpo de baile. É, Fiquei lá pouco tempo, porque depois eu casei, aí eu tive que parar e fiquei só Uhum. dando aula. E essa vivência do balé acabou se desdobrando no teatro, porque paralelamente a isso eu fiz letras, né? Eu sou formada, eu sou professora de português e literatura brasileira lá pela PUC do Rio. Então, eu sempre estudei, eu sempre gostei muito de ler, sempre, é Uhum. uma coisa que também sempre, desde criança, eu sempre gostei. E aí essa coisa do palco ficou de repente um buraco para mim. E através de uma substituição, por acaso, de uma amiga minha que fazia balé e começou a fazer teatro, e hoje está aí lá no Rio, faz um monte de coisa, eu entrei, comecei a fazer uma peça. E dessa peça eu não saí nunca mais do teatro. Eu Nossa, acabei. foi pelo Fala. balé, foi um convite para você substituir ela que você começou no. Nós fazíamos balé juntas, Ana Maria Jansen. E ela era do corpo de baile também, ela era uma pessoa que fazia balé e começou a fazer teatro. E ela fazia uma peça de teatro e um dia ela viu que eu estava assim muito muito triste, muito com saudade da cena, né, da Uhum. função do teatro. E ela disse: "Ah, Clara, vem me substituir aqui, você não quer me substituir?" Eu disse: "Ai, será?" E eu fui. E eu a substituí, ela passou para para o papel principal dessa peça, era uma peça infantil, lá no Rio de Janeiro, linda. E eu comecei, aí eu fiquei nesse grupo. Na outra produção eles me chamaram, e aí eu comecei a fazer aula no tablado, porque eu não tinha Uhum. uma formação de curso, eu não tinha uma formação de Martins Pena, nem de AD, eu não tinha um curso assim, né? Então, eu comecei a fazer aula de teatro no tablado de noite. Logo depois, eu conheci o Eduardo Tolentino, lá na Cal. Comecei a fazer um curso na Cal. E aí, quando eu vi, eu estava dentro. Como foi esse Né? encontro com o Tapa? Né, a Clara, para quem não sabe, é do grupo Tapa. Como que você encontrou esse grupo e como isso se formou? Olha, aconteceu uma coisa muito interessante. Assim, a peça infantil em que eu entrei era dirigida pelo Cláudio Gaia, que era um Uhum. Dzicroquete, era do grupo dos Dzicroquetes, do Lenny Daly. E o Cláudio, o Gaia a gente ficou amigo e ele era um cara maravilhoso, assim, o Gaia já morreu, ele era um bailarino, um ator, e ele tinha trabalhado com o Tapa, ele tinha feito Viúva, porém honesta, ele fazia o Diabo da Fonseca Uhum. com o Eduardo. Aí ele disse assim: Clara, você tem que conhecer o Tapa, você é a cara do Tapa, eu vou te indicar para o Eduardo. E por conta de. Aí ele me indicou para o Eduardo, eu fui fazer uma oficina com o Eduardo Nacal. Eu me lembro que tinha duas oficinas, uma era do Aderbal Freire e a outra era do Eduardo. E eu tinha aquelas duas possibilidades. Eu disse: não, eu vou fazer aqui do Eduardo Tolentino, porque o Gaia me deu esse toque. Tudo. Eu sou gratíssima ao Gaia, porque eu acho que eu encontrei uma turma
que pensava do jeito que eu pensava. Eu gostava muito de um repertório, eu gostava muito de fazer parte de uma família artística, Uhum, de uma companhia de repertório. Eu tinha, talvez porque eu viesse da dança, e a dança são companhias, né? Você continua, você não é avulso, você não vai pulando de uma coisa para outra, você faz parte de um uhum, projeto, de um conjunto de pessoas. Eu tinha muito essa vivência. Eu gosto muito dessa vivência. Eu gosto da ideia de uma companhia, de uhum, você crescer, de você se uhum. aprimorar dentro de uma companhia. É, e é um E projeto então base, né, também. Assim, um é uma. projeto de longo prazo, exatamente. Eu gosto dessa ideia de você amadurecer, de você se testar em papéis, de você poder fazer a peça mais tempo, que eu acho muito Uhum, interessante. Você não fazer coisas descartáveis, que faz um mês e meio, acabou. E aí uhum, já é outra coisa, né? E essa ideia, eu acho que essa afinidade eu tive muito de cara com o trabalho do Tapa. Eu senti que eu tinha encontrado um lugar que tinha a minha cara. Claro que uhum. nada disso foi assim fácil, nem imediato, nem, né, as coisas são trabalhosas, mas eu Sim. tive muita certeza de que eu tinha chegado num lugar onde eu gostaria de ficar, Uhum. sabe? Quantas peças, mais ou menos, você fez no Papa? Você tem esse número? Ah, nem sei. Quer dizer, eu fiz até um certo ponto eu fazia as minhas peças aqui em São Paulo todas no Tapa. Depois eu Uhum, comecei a fazer coisas fora do Tapa também, né? Fazer uhum. coisas dentro e fora do Tapa. Olha, eu acho que no total, até hoje, assim, na minha vida, outro dia eu estava fazendo essa conta. Eu acho que eu já fiz umas 54 peças, assim. Nossa. É muita peça, é muito legal, né? É muita peça. É E muito bom isso. só para reiterar, a peça ficam anos em cartaz, né? Que vai, volta. É, quando as peças do Tapa têm isso, né? Elas voltam, muitas delas voltam. Você faz uma segunda temporada, 2 anos depois você faz de novo, né? Tem essa ideia, como tem as roupas, como tem o acervo, as Uhum, coisas são guardadas, né? Tem sim. essa volta, você revive aquilo, né? Algumas vezes, não, nem todas as peças, mas muitas sim. Uhum, Então, algumas dessas, eu estou falando 54 sem as remontagens, né? Porque, por exemplo, Major Bárbara a gente fez, sei lá, acho que 2 anos em São Paulo, depois fizemos uma temporada no Rio, aí fizemos mais uma temporadinha em São Paulo, sem contar essas voltas, né? tem Então, me perguntam assim, nossa, como será que é fazer a mesma coisa sempre? Então, a mesma peça durante anos, como que é isso? Você acha que sempre é a mesma coisa ou muda de um dia para o outro? não, assim, eu acho que por anos eu acho que eu nunca fiz, assim. As temporadas direto que eu já fiz de uma peça, assim, duram 6 meses, as maiores, né? 5 meses. A gente fazia muita temporada de 5 meses e tal. É uma bela temporada, né? Você fazer uma temporada de quinta a domingo durante 5 meses. A Nossa. gente fez no Jardim das Cerejeiras. Né? Ali a gente teve essa vivência. Uhum, A peça amadurece. Tem um período inicial que tudo é descoberta, você tem um nervoso terrível, chega num ponto que você chega numa afinação. Aí, às vezes, tem um ponto em que aquilo você tem que se reinventar um pouco, né? Para aquilo, parece que vai entrar numa rotina, uhum, mas, na verdade, nunca entra, porque o público é sempre outro, né? Você não tem como você se acomodar. Mas a vivência de fazer a mesma peça é uma aprendizagem também. Aquele frescor, aquele nervosismo inicial, aquilo entra numa rotina, né? Que é uhum. gostosa também, que é você ir para o teatro, você poder melhorar o que ontem não deu certo, né? As reações são diferentes. Aí você quer repetir o que deu super certo o espetáculo anterior, que foi lindo, e aí naquele dia não saiu, não foi, né? Dá uma decepção terrível. Você planeja aquela jogada e não dá certo, né? Isso acontece tanto. É muito bom quando a gente pode ter essa experiência, né? O Ivanov foi um Chekhov em que nós ficamos muito tempo fazendo. Nós ficamos uns 6 meses fazendo o Ivanov. Uhum. Era uma peça intensa, era um drama, assim, quase um melodrama, né? Tinha um suicídio,
Era um negócio muito pesado, assim, muito sensível. E, e teve essa vivência. Às vezes essa coisa muito intensa, quando você fica muito tempo, tem uma hora que parece que você tá gasto, né? Mas de algum jeito aquilo se reinventa dentro de você, sabe? Aquilo, você reinventa aquilo com as pessoas, né? Com os teus parceiros, que eu acho que é a coisa mais preciosa. Sim, sim, Eu total. acho que tem uma coisa tão bonita no teatro, eu estou com tanta saudade disso, que é a ponte que um ator estabelece com o outro, a ponte do olhar, a confiança no olhar do outro, aquele brilho no olhar do outro, sabe? Você tem em cena aquele link, que é um link tão forte, sabe? Eu tinha muito isso com a Denise Weinberg, minha irmãzinha de teatro de Grupo Tapa, que eu amo muito. É uma coisa tão poderosa, sabe? Quando você está sem força, às vezes o olhar do outro te dinamiza, te energiza, te recupera, faz aquela noite ser muito linda de novo, sabe? É Sim. tão frágil e é tão forte, sabe? É uma Nossa, coisa mágica entre pessoas, né? Entre pessoas. Às vezes você nem tem aquela relação com a pessoa na vida, naquela intensidade, mas ali, naquela exposição do palco, naquela luz, contando aquela história, tudo que você tem é essa ponte, né? É essa confiança na outra pessoa. nossa, fiquei até emocionada, porque, nossa, é muito concreto isso, né? Assim, quando isso se estabelece. São É, momentos sim. lindos. Eu queria perguntar, você começou a dirigir quando, né? Que além de atriz, a Clara é diretora e, enfim, você tem feito projetos lindos, né? Como o Condomínio Wisniewski, que eu acho que foi um acontecimento, assim, muito especial. Como que começou isso? Eu acho que eu dirigir veio da questão de dar aula. Eu acho que Hum, se eu não desse aula, se eu não lidasse com os outros atores, né? Não são alunos, são atores que fazem as minhas oficinas, né? Essa questão de você dar aula, que é você observar o outro e ver caminhos, e aquilo de repente tem uma centelha, vem na sua cabeça uma ideia, e aí as pessoas aí têm uma ideia, te trazem um texto. Para mim, a diretora veio da professora, veio de um treinamento de olhar e de ouvir e de uhum, experimentar textos. Eu acho que se eu não desse aula, se eu não tivesse passado, faz acho que 10, 11 anos que eu estou dando aula, se eu não tivesse esse treinamento da aula, essa escuta, uhum. esse foco, esse treinamento mesmo, eu não teria me tornado diretora. E eu acho que você ser diretor é você ter ideias com um texto e com aquelas pessoas, sabe? Você é tão interessante, sabe? Agora, eu acho que a diretora que eu sou tem a ver com a atriz. Eu Eu acho pergunto. que eu sinto, eu dirijo a partir do impulso que eu tenho, sabe? Uhum, Dos impulsos físicos, os impulsos que eu tenho e das coisas que as pessoas trazem. É uma sim. coisa, eu acho que a primeira direção que eu fiz foi um monólogo com a Marina Ballarin, que foi a valsa número 6. Foi a primeira direção que eu fiz, foi com ela. Foi uma experiência muito bacana, assim, com ela. Mas era um monólogo, é a forma mais simples, assim, né? Uhum, Você meio que trocar com a pessoa, propor e ver como é que aquele corpo vai indo, aí você tem ideia de uma música, você tem ideia de um cenário que você vai construindo e você e nesse caso eu nem tinha cenógrafo, mas é maravilhoso você ter uma pessoa, um cenógrafo que você troca figurinhas, porque aquilo vai vindo, a pessoa te traz coisas. Dirigir é maravilhoso, é uma brincadeira espetacular, sabe? sim. Te deu material para sua atriz também? Você teve uma outra visão quando você dirigiu e depois foi fazer alguma personagem? Ah, muito. Eu acho que como para um personagem, eu acho que não, mas para um Uhum. procedimento de cena, até para você ser dirigida, quando você dirige, Olha. você passa a receber uma direção de uma outra forma. É uma coisa que te amadurece muito, sabe? Uhum. Você passa a entender aquele lado de lá, sabe? Como é que o lado de lá te estimula,
você é mais generosa até, eu acho. A gente entende melhor a pessoa daquele diretor que está Uhum, lá. E cada diretor é de um jeito, né? Cada pessoa é de um jeito. Tem diretor que gosta de marcar tudo milimetricamente e tal. Tem outro diretor que só te dá um peteleco e você vai criando, né? Essas duas coisas também acontecem ao mesmo tempo. É muito lindo. E quando você vai juntando, né, a questão da música, de repente você sente o que você quer ali como música, né? E quando aquilo tudo começa a se juntar, é uma sim. experiência muito linda. A arquitetura do espetáculo, Uhum, né? Mas tudo, para mim, tudo isso veio de dar aula. A capacidade de prestar atenção, sabe? Prestar muita uhum. atenção e nos outros, assim, nas pessoas que estão ali na sua frente, sabe? E descobrir o melhor caminho para aquela pessoa. Porque Uhum. todo mundo tem um caminho. Você tem que não pode brigar com quem está na sua frente. Você não pode, não tem humilhação, não tem mando. Aquilo vai tem um jeito de que a pessoa vai te dando, vai te respondendo, o olho vai brilhando, vai vindo material do lado de lá. De repente, você tem um monte de coisa, né? Sim. E eu queria te perguntar também, você é tradutora, né? E Sou. o seu contato com o texto, o que isso agrega para a atuação, assim? Eu adoro traduzir, né? Eu traduzo de francês e de Uhum. inglês. Há Eu quanto acho que tempo? traduzir é um jeito é um estudo de texto, Uhum. é uma coisa tão incrível. Para mim, você traduzir é você entrar mesmo no texto, você é obrigado a entender. Quando, um texto que eu traduzo, eu entendo muito mais do que um texto que eu leio, simplesmente, Uhum. sabe? Você tem que entrar no raciocínio de quem escreveu, sabe? Dá trabalho. E eu tento sempre, como eu sou atriz, eu tento sempre que eu traduzo para teatro, eu traduzo muita peça, né? Eu sempre, para mim, eu sempre escuto o que eu escrevo. Eu sempre penso no ator que vai estar lá falando, como é que aquele personagem fala, sabe? Isso eu acho Uhum. que é uma coisa muito boa de você ser atriz, porque eu gosto muito de literatura, eu sempre li, etc e tal. Agora, para o teatro, você traduzir uma peça, depois dá um prazer tão grande quando você ouve aquilo, Ah, é. sabe? E Deve a ser. gente tem que refazer também. Tradução você tem que refazer. Às vezes Uhum. tem uma leitura, daí você modifica muita coisa, sabe? É um estudo de texto fabuloso, por exemplo. Não tem estudo de texto melhor do que você refazer uma tradução depois junto com os atores. Então, sim, né? Eu lembro muito de ficar chocada. Como foi assim o primeiro processo profissional mesmo que eu participei? Eu lembro de ficar chocada como o trabalho com o texto era muito forte, né? A gente tinha, não sei, 4 meses para ensaiar, né? A gente ficou 2 meses sentados lendo e vocês traduzindo e com vários, eu lembro, eu tenho essa imagem assim, vários livros em francês, em inglês, em todas as línguas e vocês, mas qual palavra é melhor? Qual jeito de falar? Eu lembro que a gente ficou numa frase que eu falava, assim, um ensaio inteiro, né? Vendo qual a melhor forma de dizer aquilo. E eu fiquei impressionada, eu e a Gabi, né, a Gabriela, a gente ficou impressionada que quando o Tolentino falou, legal, agora vamos levantar. Eu lembro, foi uma cena sua com o Brian, acho, do segundo ato. Vocês levantaram e fizeram a cena. Assim, né, eu acho que o trabalho do texto estava tão introjetado, você sente isso? Assim, o trabalho estava Ah, tão. sim. Uhum, Sinto, porque eu acho que o Eduardo já entendeu isso há muito tempo. Ele sabe, né? Ele sabe que esse trabalho de texto, às vezes, por exemplo, uma peça russa, você uhum, ninguém vai ali falar russo. Então você pega a tradução em francês, a versão em inglês, a versão em espanhol e as versões em português, as melhores, né, que a uhum, gente acha. E você vai misturando aquilo. Com isso, você vai vendo o que tem de enfeite, o que o russo exatamente tinha lá para a gente trazer uhum. para o mais perto possível, né? E tudo isso você vai se aproximando, você vai lapidando, você está discutindo aquilo, né? Então, na verdade, você está tendo um entendimento muito grande do texto, né? É Sim. muito em cima da carne do texto, quer dizer,
das palavras mesmo. Mas é claro que você tem que ter uma noção, óbvio, da cultura daquele texto, Uhum. da época daquele texto. Não, não dá para não ter, né? Para você ter um entendimento também. Estudo de texto envolve a cultura daquele momento, a cultura daquele povo, né? Daquele momento histórico, né? Sim. Mas é um super trabalho de texto. Nossa, eu estava agora traduzindo, eu estou traduzindo uma peça do Ibsen chamada Brande, que é uma peça que ninguém monta. Tem um cara, um diretor de cinema lá de Santa Catarina, que tem esse plano, ele vai montar essa peça e vai fazer um filme. Ai, E que massa. eu traduzi junto com o Fernandinho Paes, que também é ator e também é tradutor. Nós estamos lendo ela agora aqui, em capítulos aqui online, né? Caramba, a gente vai lendo a tradução, é um estudo, não tem estudo melhor. Dá até pena dos atores que vão entrar depois não terem participado desse momento, sabe, Uhum. em que aquele chão é feito. Uhum. Isso tudo enriquece muito. Eu gosto disso, assim, de traduzir, de atuar, de dirigir. Eu gosto de todas essas partes. Eu acho que é um privilégio muito bom poder participar, sabe, poder estar nesses pedaços. Me dá um prazer imenso. Quando eu vejo um espetáculo de um texto que eu traduzi, eu me sinto quase que autora do. Eu fico explodindo assim, sabe? Porque é Uhum. tão legal. Nossa, que... Nossa, você se sente tão assim, responsável por aquilo, sabe? Uhum. Total. É muito bacana. Eu queria falar que durante o processo do Jardim, eu até comentei com a Gabi hoje, com a Gabriela Westphal, que também é jovem, e participou do Jardim. Como a gente aprendeu com você, assim, e eu até postei hoje no post que eu fiz sobre você e tudo mais. Eu acho que assim, você teve um respeito com a gente muito grande, porque eu lembro que no primeiro ensaio, a Gabi até vai ficar brava que eu vou falar isso. Eu lembro no primeiro ensaio você virou para ela e eu tava do lado assim, você falou: "Ah, você vai usar esse sapato, você precisa de base". E eu lembro que no dia seguinte, eu lembro que a gente ficou pensando sobre isso, a gente falou: "Meu Deus, é mesmo". E as duas foram cada uma para sua casa pensar qual o sapato da minha personagem, que base é essa? Aí as duas no dia seguinte estavam cada uma com seu sapato, assim. E juro, É verdade, eu falei isso, eu você me lembra? lembro. E aí, isso ficou muito marcado, assim, e ficou muito marcado como vocês tratavam a gente de igual para igual. Não tinha um, ai, vocês tratavam a gente, sabe? Eu aprendi com você, não porque você falou, olha, é assim, mas porque eu aprendi vendo você fazer e da maneira com que você tratava a gente, sabe? Como profissional, né? Sempre a profissão do ator à frente, assim, isso que eu acho, até me emociona falar, porque eu acho que com você a gente aprendeu respeito com essa profissão, sabe? Assim, a forma com que você, eu lembro, a forma com que você chegava no ensaio, você chegava sempre no horário, até antes, aí você sentava, você estudava, você perguntava. Então aquilo foi uma aula, assim, de como tratar o teatro, né? E eu li, acho que ontem, e eu já tinha visto você dizer isso, que você nunca largou um ensaio de teatro para, por exemplo, fazer algo na televisão. Você sempre manteve o seu compromisso com o teatro muito forte, né? Como que foi esse seu processo em relação à televisão e o teatro? Como foi lidar com esses dois universos? Ah, eu adoro fazer teatro. Para mim, fazer teatro eu acho que é uma coisa, é um chão, né? Tem uma Uhum, continuidade, eu jamais sairia, nunca saí de uma peça para fazer um trabalho de televisão, nem de cinema, isso nunca nem cogitei, né? Aquele tempo que eu estou ali programada, aquele tempo é sagrado. É tão difícil, tão trabalhoso você fazer um projeto, você levantar um projeto. uhum, É sempre uma coisa que leva, sei lá, 2 anos antes você tem que estar trabalhando naquilo, ajudando a construir, né? Realmente nunca me arrependi. Eu já deixei de fazer testes de televisão bacanas, porque eu sabia que se fosse acontecer, ia acontecer numa temporada que eu estava quase estreando. Então, nem, por exemplo, Ligações Perigosas, que é uma peça que eu adoro, é linda essa peça, né? uhum. Teve o seriado, me chamaram para fazer um teste lá no Rio, eu adoraria fazer Ligações. Mas eu estava para estrear, e eu não ia sair de jeito nenhum da peça, entendeu? Então eu nem fui,
sabe? Mas não me arrependo nem um pouco. Mas seria uma coisa que eu teria muita vontade de fazer. Agora, ano passado eu gravei o SBT, Aventuras de Poliana, foi muito legal. Agora acho que talvez volte depois. É muito legal fazer televisão, fazer cinema, é completamente diferente, né? É uma experiência assim bacana também, né? É, mas parece assim que o chãozão mesmo, o lugar de, sabe, sólido, para mim é o teatro. Mas eu acho super bacana essa experiência agora no SBT. Eu adorei, é uma delícia trabalhar lá. Fazer a novela foi ótima, as pessoas são ótimas, os atores são ótimos, é muito bom, Uhum, sabe? É muito legal fazer seriado, é muito bom. Mas eu não assim, é que a gente tem que ter sorte também das coisas não acontecerem ao mesmo tempo, né? E como ainda bem que esses anos todos eu tenho conseguido trabalhar bastante no teatro, então isso acabou sempre me levando, né? Me uhum. levando mais. Voltando ao lance do sapato, de você e da Gabi, eu me lembro, e é verdade, é que eu vi vocês não usando sapatos, usando, ensaiando de tênis, sei lá, de meia. Eu É, disse, exato. não pode. Elas estão, porque eu pensei assim, não, vocês estavam perdendo tempo. A base é muito importante. Uhum. Não vamos, nem não vamos pular esse pedaço, já vamos logo para botar um sapato, entendeu? E tem uma coisa bacana, porque a gente fica de igual para igual. É, o teatro tem essa coisa muito mágica. Você podia ser minha filha, Uhum. mas você é minha colega. Do momento que a gente está junto ali, do momento número um, a gente é colega. E pode ter uma velha de 90 anos, mais velha do que eu, que tem 61, é igual. Isso é uma coisa fantástica, é uma fraternidade, entende? Não tem idade. Aquilo irmana a gente é uma equipe, sabe? Esse é um sentimento. Às vezes eu penso, poxa, a Natália e a Gabi podiam ser minhas filhas, mas não penso nisso. Não penso, eu vou exigir de você, assim como você exige de mim, Uhum. sabe? Nós estamos juntos, é jogo, a gente tem que, estamos iguais mesmo, mesmo. Nossa, sim. É, Isso era muito nítido, assim, a gente sentia mesmo essa energia, sabe? E esse comprometimento com o outro, né? Acho que o teatro também é sobre isso, né? Você estar para o outro, né? Tanto em cena quanto é, fora de cena, né? é. Exatamente, é você estar para o outro naquele tempo, é um Uhum. ritual, é um jogo, é um presente, é um momento presente, nos dois sentidos, né? Presente no tempo e presente porque porque é uma dádiva, porque é uma coisa muito emocionante de fazer, muito trabalhosa, muito emocionante. Sim, E isso é mútuo, viu? É muito emocionante te ver em cena, ver a Gabriela, sabe? É muito bonito isso, ver a Cissa, sim. sabe? É lindo, sabe? Ver uma outra geração se fazendo, gostando de fazer, sabe? Que é uma coisa, a gente pensa assim, meu Deus, o teatro daqui a pouco, sabe, não pode ninguém mais querer fazer esse negócio de ficar de noite repetindo, sabe? E eu Sim. acho incrível, eu acho maravilhoso, acho lindo, Nossa, acho, é eu tenho, uma honra, eu tenho na minha é uma cabeça, honra. assim, eu no segundo ato do Jardim, que eu ficava deitada, e eu lembro sempre de ver que você estava assistindo. Todo dia, assim, todo dia. Você lembra disso? Toda vez eu via você lá pronta para entrar também e assistindo. E eu lembro que eu falava, meu Deus, tipo, a Clara, eu estou aqui em cena e a Clara está me assistindo. E eu lembro de sentir uma emoção e também uma responsabilidade, sabe, com o trabalho. Nossa, assim, realmente foi uma. Queria te agradecer até, assim, porque foi uma experiência muito importante, assim, mesmo. Porque realmente mudou, né? Assim, eu acho que quando você passa por isso, muda a sua percepção, né? Nossa, eu acho que foi, sei lá, não tenho nem palavras. E eu lembro muito da nossa cena quando você vinha. Ai, você é do Niacha. Eu lembro de te olhar assim e toda vez eu pensava, meu Deus, tipo, eu estou em cena com a Clara. Sério, assim, foi uma experiência muito, muito, muito importante, juro.
aquele momento era, ele, sabe, eu sempre me emocionava com ele também, porque É, aquele momento é um desses momentos que eu estou te falando da ponte, a ponte mágica, do olhar, do presente, do momento presente. uhum, Era um momento, era um link. Ali era, você se energizava e me energizava, a gente se energizava ali. A gente punha um tijolo do espetáculo ali, para ele sim. brilhar, para ele estar em pé, né? Nossa, sim, total. Esse, É uma fração de segundos e eu sentia toda noite. Dava pra ver como seria, sabe? Nossa, tem total razão. é, Foi muito bom. tem essa frase, né, que os americanos têm, que é a suspensão da descrença. Esse momento mágico, naquele momento a gente cria uma crença absoluta no que a gente está fazendo, né? Que os americanos, os ingleses chamam de suspension of disbelief. É a Uhum, suspensão de não acreditar, é o acreditar, né? uhum. É sensacional. Isso é uma coisa, é um momento especial do que é humano, do ser humano, Nossa, né? Essa transfiguração, de que durante 3 horas ali o público vai acreditar, a gente vai acreditar e a gente vai construir cada célula disso ser verdade, uhum, disso ser um jogo vivo, sim, né? total. Obrigada mesmo por tudo isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu perguntei para as minhas amigas, meninas, o que vocês gostariam de saber da Clara? E isso foi um assunto que surgiu muitas vezes. Elas queriam saber como é ser mulher no teatro. Assim, você em algum momento passou por algum, enfim, problemas por ser mulher? Qual é a função da mulher no teatro? Olha, nunca passei por nenhum momento, assim, pela questão de ser mulher, nenhum momento desagradável, assim, Uhum, constrangedor, de me sentir rebaixada ou abusada. Não, acho que não. Não me lembro de ter passado por isso, não. Mas eu acho que a gente também tem que se cuidar. Eu acho que uhum, a gente tem que se colocar direito, sabe? Acho que isso não é dado, assim, a priori, não. Eu acho que você tem que se dar o respeito, assim, sabe? Se você não se cuida, mas acho que isso é em qualquer lugar também, né? No teatro a gente tem muita exposição, porque é muito misturado, né? Tem uhum, tem o corpo da gente, tem, né? Tem é uma coisa meio comunitária, né? Essa coisa de ensaio, de, né? Tem toque, tem beijo, tem, né? Tem tudo isso. Então isso tem uma ética. Existe uma ética para lidar com tudo isso, uma etiqueta no bom uhum, sentido, né? E, né, às vezes tem a loucura das pessoas, tem gente louca, né? Isso tem, em tudo que é lugar tem também, né? Então você tem que ter habilidade, você tem que ficar atenta, uhum, sabe? Mas se você fosse colocando e né, com habilidade, com respeito, mas também sendo acessível, mas dando o seu uhum, limite, você tem que dar o seu limite também, né? Seja lá qual for o seu limite, mas se você tem algum, você tem que botar. sim, Senão depois você pode receber uma coisa que vai ser ruim para você também, né? uhum, uhum, Ninguém quer que uma pessoa vá enfiar uma língua dentro da tua boca se você não foi aquilo que a gente combinou, sim. né? Essa coisa do combinado acho que é muito importante, né? Assim, claro, tem os momentos de você também brincar com o limite, né? Mas, É, hum, mas o é, tem combinado, essa brincadeira. Tem uhum, essa brincadeira com limite, e isso é uma coisa que pode ser estendida com segurança até. Você sabe qual é o parceiro, os parceiros com quem você pode ir mais fundo nisso, né? Sem que uhum, isso vá chegar num lugar desagradável, que você vai ter que ter uma conversa, uma DR com teu uhum, pai, tipo, DR, não, olha, né? Não, isso não. Né, isso também pode acontecer, né? sim, Mas eu acho que eu nunca enfrentei assim uma situação. Bom, também acho que se eu enfrentasse eu ia ter muita dificuldade de falar aqui. Mas de fato, eu acho que eu nunca tive uma coisa assim, eu tivesse que sair de um trabalho ou deixar de fazer uma determinada peça, uma cena, porque uma coisa ficou impossível, sabe? A gente não consegue lidar com isso. Não, eu não cheguei nesse lugar, não. E eu acho que o teatro tem uma coisa democrática, sabe? uhum. Eu acho que isso é muito de parte a parte, sabe? Total. Não, porque esse é um assunto, assim, eu achei engraçado minhas amigas quererem saber isso. Eu acho que isso é um assunto muito em voga,
Só que é o que você falou, isso é em todo lugar, né? Assim, esse papel da mulher, tudo mais, isso é em todo lugar, não só no teatro, né? É, não só no teatro, é uma questão, você pode não fazer teatro e, sei lá, não conseguir colocar um limite, né? Hum, Sei lá, total. você, sei lá, de repente vai ficar nua numa peça, se isso for necessário. Como é Uhum, que é isso, né? Como é que você tem que se colocar dentro disso, né? Como é que você, não sei, cara, isso é para cada um, sim, né? Você não total. pode assim, não se dar o respeito e querer o respeito, Uhum, né? Você tem que, tô aqui, tô nua, tô fazendo isso, mas eu tô trabalhando. uhum, Então, fica na tua, né? Não pode botar a mão, ou pode, porque eu quero, entendeu? Eu sim, acho que é um combinado, tem uns combinados, tem uma etiqueta. E total. isso tem que ficar estabelecido, né? Meio, mesmo se você não fala, esses limites as pessoas se ajeitam. Mas Ah, acho que isso, olha, se você trabalhar no escritório, tem hum, isso. Em qualquer lugar, sabe? Numa escola, sabe? Numa sala de professores, com aluno. Nossa, isso é uma tensão que eu acho que existe em muitas atividades, sim. né? E como eu queria saber como que você está lidando com esse momento de pandemia e o teatro? Como que está sendo isso para você, assim? Outro assunto que está muito em voga, né, nesse momento. Nossa, a gente tem falado disso. Bom, né, é um choque, né? A gente Uhum, interrompeu coisas que estavam, interrompemos temporada, a gente ia estrear uma peça logo ali, 15 dias depois, né? 3 semanas depois, Um Picasso, nós íamos estrear, estava tudo pronto, parou. Eu estava dirigindo uma peça que ia estrear dali a 10 dias, com a Isabela e o Yuri, paramos, né? Então, dá aquele tranco, assim, né? Mas a gente tem esperança. O tempo todo eu tenho absoluta esperança e certeza de que a gente vai, que isso vai passar, que a gente vai restabelecer todas uhum, essas atividades, né? Me dá muito medo imaginar, sei lá, que o teatro não vai poder ter mais do que um terço de casa. É sim. muito assustador pensar nisso, mas eu tenho fé que a gente vai descobrir uma vacina, vai demorar um pouco, mas vai descobrir, né? E tem essa descoberta dessa coisa do Zoom, de reunião de Zoom, disso que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem que ter muito otimismo em relação a isso, né? Eu acho o máximo, por exemplo, você tá sabe, criou esse canal, é sensacional também, Uhum, sabe? É uma coisa que a gente não teria descoberto se não fosse essa exato. situação toda, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Por exemplo, eu estava dando uma oficina sobre o Brecht, eu estou dando com o Guilherme, né? Uhum, Sobre o Brecht, Terror e Miséria no Terceiro Reich e os poemas do Brecht. O Brecht sobre Brecht, do Oswaldo Mendes. Quando a gente viu que o negócio ia ficar, não ia ser uma coisa de um mês e a gente ia voltar, a gente se reuniu e disse, bom, vamos fazer as aulas online, né? sim. Vamos ver como é que é isso, né? A gente achou que nem ia dar. Como é que vai ser aula de teatro online? Não tem aquecimento, não tem corpo, a espacialização da voz, não sei o quê. Mas vamos, né? Porque somos 26 pessoas, né? Uhum, Estava no meio do negócio. E está sendo incrível. Tem surgido coisas incríveis de linguagem. Tem pessoas que editam. Na última aula teve um curta, sabe, com uma cena do Brecht, editado, com luz, uma pessoa em cada casa. Era uma cena de 3 pessoas, eram 3 câmeras, tinha eixo, não tinha quebra de eixo, uhum. sabe? É incrível. Eu tenho vontade de juntar tudo isso. Eu falo isso para eles, é a gente fazer um espetáculo com esses mosaicos, Uhum. com essas coisas que estão aparecendo. Porque a gente primeiro pensou, a pessoa, vamos contracenar assim, cada um num quadrado. Tudo bem, isso também dá para fazer. Mas isso às vezes se sofistica. Você vira para o lado, começa a ter. Porque eu estou numa luz, você está em outra. Então você, de repente, constrói uma mesma luz para as pessoas e elas vão descobrindo. E tem pessoas que têm talentos incríveis de videomaker, Uhum. sabe? Pessoa da sua geração. É impressionante. É muito legal, sabe? Isso tem me dado a maior alegria. Quando chega assim, terça-feira, assim, eu fico felicíssima que vai ter essa turma.
Aham. Agora cansa. Por outro lado, assim, reunião de Zoom, não sei o quê, deu 3 horas de reunião. Aí eu confesso que eu já estava até conversando com a Mariana disso. A gente cansa também. Da nossa própria cara. Sim, Eu me canso da minha cara de ficar me vendo, porque a gente nunca se vê. exato. É um troço incrível. Você ficar se vendo, o negócio. É uma experiência. Eu sei de gente, olha lá, meu Deus, eu faço isso. Olha a minha ruga, minha. Ai, meu Deus, sabe? Mas é assim que é. Né? Tem que se acostumar com isso daí. É uma experiência. Isso não vai andar, a gente vai criar com isso. Daqui a pouco a gente vai ter mais estabilidade, vai ser Hum, menos cortado, né? A voz vai ficar menos metálica, é mesmo. né? Uhum. E agora a gente está chegando nos nossos minutos finais. E eu tô fazendo uma pergunta, eu perguntei pro Garoli e pro Marcelo, que é uma pergunta que eu vou fazer sempre, que é como aproximar o teatro das novas gerações? Como você acha, assim, que a gente pode fazer para aproximar o teatro do público, do público jovem? Puxa, Nath, essa é uma pergunta mesmo, viu? Essa é uma pergunta crucial. Ah, eu acho que a gente tem que ir fazendo junto com os jovens. Eu Uhum, acho que a gente tem que se misturar. Eu acho que a gente tem que se antenar o tempo todo, sabe? Eu acho que tem que misturar, tem que ter uma mistura de idades, de uma coisa que irriga a outra. A gente traz uma bagagem de determinadas coisas, os jovens trazem outras bagagens, outras habilidades, uhum, outras coisas mais descoladas, e a gente mistura. O que tem de legal no teatro, tem uma coisa muito legal no teatro, é que você pode fazer ele de bebê até estar dentro da cova, porque todas as idades são interessantes, é verdade, os velhos são muito interessantes. O teatro precisa, a idade é um ator, a idade age, encena, as rugas, a voz, o humano é muito interessante. Então, eu acho que o que é legal é a mistura. Mistura por exemplo, de linguagem, você misturar vídeo com pessoa de uhum, carne e osso, sabe? Essas misturas eu acho muito legais, uhum, sabe? Eu acho que sempre vai interessar, eu acho. O aspecto ritual, a presentificação que o teatro tem, de estar todo mundo no mesmo lugar naquela hora, é muito legal, e só o teatro tem isso, né? Eu acho que não é uma linguagem, só ela é a melhor de todas, não acho. Acho que ela é uma das, sabe? Tem quem se uhum. afine mais, quem goste mais. Eu sinto muita falta de ir ao teatro, não só de fazer, como de ir. Daquele momento de suspensão ali, daquele escuro, daquela comunhão das pessoas, sabe? Uhum. Eu sinto muita falta. E eu acho que os jovens também gostam, sabe? Exato. Eu Não queria, é? Eu, total, eu criei o Instagram justamente porque muitas amigas iam no jardim e falavam, Nath, que máximo, assim, que legal, tem mais peças em cartaz? Aonde que eu acho essas peças? E aí eu comecei a ver como teatro é legal mesmo, assim, né? E como pode ser interessante para muitas pessoas, né? Não só para quem faz teatro, né? é. A gente não pode ter essa perspectiva de fazer teatro só para quem faz teatro. Você tem que dialogar com todas as pessoas, assim, né? Com outras pessoas, né? Senão você fica num clube e a ideia não é essa, né? Exato. Então, nunca vai ter o alcance de uma série da Netflix, né? Sim. Mas é outro objeto, né? Mas ele pode ser tão interessante também dentro da limitação e da especificidade dele, Uhum. sabe? Total. Clara, então é isso. Eu queria agradecer de Ah, péssimo mesmo, assim, eu acho que, sei lá, eu amei a nossa conversa e eu acho que realmente é muito importante, assim, que as pessoas te ouçam e que as pessoas possam cada vez mais estar em contato com você. Então é isso. Gente, sigam a Clara no Instagram, porque você sempre posta coisas. Eu acho que é bem interessante ter esse canal mesmo. E é justamente aproveitar, né, aqui as redes sociais para uma coisa boa, né, de fato. é sim. Muito Então é obrigada. Adorei conversar. então, Adorei. beijos. Um beijo.